Entre os dias 4 e 5 de julho, na cidade suíça de Lugano, representantes de 40 países e de 20 organizações internacionais se encontraram para tratar do futuro da Ucrânia, em particular da sua reconstrução. Na verdade, a conferência já estava planejada antes do início da operação especial militar russa na Ucrânia, com o intuito de discutir passos para a maior integração do país com a Europa. Porém, a conferência foi organizada inicialmente em condições mais vantajosas para a Ucrânia. O conflito acabou por ser uma oportunidade para Kiev exigir uma ajuda de bilhões de dólares. A delegação ucraniana foi encabeçada pelo premier Denis Shmyhal, acompanhado por cerca de 100 pessoas. Na conferência, Shmyhal afirmou que em 2022 o PIB ucraniano caiu no mínimo 35%. E que sem o financiamento ocidental, o país não poderá sair do poço da crise. Ou seja, além dos 4 bilhões de dólares para suprir suas necessidades básicas, a Ucrânia precisaria de uma soma inédita de dinheiro. Para o premier, o país necessita de uma ajuda de 750 bilhões de dólares para inicialmente reconstruir todos os edifícios vitais para a população. Posteriormente, a infraestrutura e também para uma transformação de todos os setores econômicos, desde a saúde até a criação de novas forças armadas e seu parque industrial. Para Kiev, o Ocidente é obrigado a custear a reconstrução do país. Recentemente, em uma fala televisionada, o presidente Vladimir Zelensky disse que a restauração da Ucrânia não é só uma questão ucraniana, mas de todos os países do mundo democrático. Se, por um lado, os participantes da conferência concordam com a necessidade de reconstruir a Ucrânia, por outro, surgem temores no horizonte. Em suas palavras, a chanceler britânica Liz Truss afirmou que a recuperação ucraniana da guerra com a Rússia será um símbolo do poder da liberdade e democracia em comparação com a autocracia. Da conferência, o lado ucraniano esperava a confirmação dos planos de reconstrução e que, muito em breve, o Ocidente começaria a liberar o dinheiro. O governo de Zelensky teme que, quanto mais perto do inverno, mais os habitantes de seu país vão comparar o que acontece nas áreas controladas pela coalizão russa e nas regiões sob poder ucraniano. Em Mariúpol, com a ajuda da Rússia, a República de Donetsk já iniciou os trabalhos de reconstrução da cidade, levantando novas moradias totalmente gratuitas para os moradores que perderam suas casas. Caso a população ucraniana veja uma rápida recuperação das cidades pelos russos, a opinião pública em relação ao governo de Zelensky poderá ficar abalada se a Ucrânia não conseguir fazer algo semelhante nas zonas sob seu controle. Porém, os 750 bilhões de dólares esperados não foram prometidos. Entre os países que se destacaram esteve a Lituânia, que prometeu somente 10 milhões de dólares. A falta de clareza no compromisso europeu quanto à recuperação da Ucrânia seria explicada por diversos motivos. Em primeiro lugar, se por um lado Kiev se demonstra ainda otimista sobre a possibilidade de vencer a Rússia no campo militar, por outro, o Ocidente encara tal possibilidade com cada vez mais pessimismo. Em segundo lugar, com o decorrer do conflito, o Ocidente não tem garantias de quando e como ele terminará e quais os territórios que ficarão sob o controle russo. Isso tornaria totalmente inútil qualquer esforço de se traçar um plano exato do que deverá ser reconstruído com o dinheiro do Ocidente. Em terceiro lugar, a Europa continua a temer os altos níveis de corrupção na elite política ucraniana. Recentemente, a prefeitura da cidade de Irpin avaliou os trabalhos de reconstrução em 1 bilhão de euros, o que seria um valor excessivamente alto, segundo falou ao jornal Vzgliad o chefe do escritório de análises econômicas Sanar 2050, Ivan Lizan. A Europa coloca como condição para a disponibilização de dinheiro à Ucrânia a luta contra a corrupção, ou seja,
uma boa administração dos recursos financeiros baseada nos princípios europeus. Em quarto lugar, houve-se a pergunta: de onde a Europa tirará tanto dinheiro? Contabilizam-se 4 fontes de financiamento. Estas seriam a geração de recursos, impressão de moeda, empréstimos e confiscar os bens russos. A primeira é um desafio em si, com os atuais indicadores econômicos pessimistas na zona do euro. A segunda traz o risco de aumentar ainda mais a inflação na Europa e nos Estados Unidos. Já a obtenção de empréstimos fica também comprometida pela inflação e os juros, o que poderá levar a uma longa e profunda crise na União Europeia. A Ucrânia sugere o confisco dos muitos ativos russos no exterior para financiar sua reconstrução. Porém, o Ocidente olha com alguma apreensão para tal opção. Isso porque a confiabilidade dos países ocidentais cairia, uma vez que dependem de capitais investidos em suas economias por parte de outros países. Com sua confiabilidade em queda, os investidores poderiam buscar outros mercados, como a China. O presidente suíço, Ignazio Cassis, foi contra o plano ucraniano, afirmando que o direito de propriedade seria seriamente abalado caso os ativos russos fossem roubados em prol da Ucrânia. Em Lugano, ele afirmou que o direito de propriedade é um direito fundamental e que não há base legal para o violar.